Irmãos, a gente hoje vai falar no texto de Isaías 53. Os judeus, até hoje, né, e antigamente, mesmo antes de Cristo, né, que o profeta Isaías é um profeta que remonta a 700 anos antes do Senhor Jesus, é um dos textos mais lidos nas sinagogas. É um dos textos mais estudados, mais meditado na sinagoga, né? E sabe, irmãos, para a gente acaba sendo uma profunda tristeza no sentido de que eles leem tanto esse texto, eles estudam tanto esse texto, né? Mas só que até hoje eles estão aguardando o Messias que foi prometido nesse texto, né? O Messias que está ali implícito nesse texto, né? Mas só que, inclusive, a própria profecia fala que o Senhor veio e ele pergunta quem creu na nossa pregação, né? E, infelizmente, até hoje, a grande parte dos judeus, né? Eles continuam não crendo nessa pregação de Isaías. Eles continuam não confiando nessa mensagem que veio através do profeta Isaías. Irmãos, hoje o tema da nossa mensagem é: o Cristo das Escrituras sabe o que é padecer. No domingo retrasado, né, domingo passado, infelizmente, a gente não conseguiu ter a nossa reunião dominical, né, devido a algo que aconteceu. Enfim, mas o Senhor é bom, hoje nós estamos aqui novamente, né, e na verdade, a verdadeira adoração hoje não está mais condicionada a um local, né, o verdadeiro adorador, ele adora da onde ele estiver, né, e ele deve fazer isso, né, não é apenas uma condição. O verdadeiro adorador é aquele que está inclinado a adorar o Senhor a todo instante. E esse mês a gente está falando a respeito do Cristo das Escrituras, que foi o tema do domingo retrasado. Por que, irmãos, isso é importante? Não há outra maneira de se conhecer o verdadeiro Cristo que não seja através das Escrituras. O que nós conhecemos de Jesus é porque Deus escolheu se revelar a nós. É porque foi do agrado de Deus ele revelar a gente, sabe, irmãos? E é um grande problema do mundo, do tempo atual que nós vivemos, que muitos chamam de pós-modernidade. E vocês sabem que muitos sabem como é que eles rotulam o tempo que nós estamos vivendo hoje? Pós-cristianismo. Por isso a importância de nós conhecermos o Cristo das Escrituras. Irmãos, vocês acham que a estratégia do maligno é abolir Deus e Jesus da história? Claro que não é essa a estratégia, porque é impossível abolir Deus e Jesus da história. Qual é a estratégia do maligno? Imaginemos que esse livro aqui seja a Bíblia, a palavra de Deus. Sabe qual é a estratégia dele? É pegar a prateleira de um museu e colocar a Bíblia lá. E dizer para a humanidade atual: olha só, irmãos, a Bíblia ela foi relevante lá atrás, mas hoje é coisa de gente retrógrada. Hoje é coisa de gente antiga. A Bíblia fere as liberdades. A Bíblia é contra o nosso direito de nós querermos sermos quem nós queremos ser. Essa é a grande estratégia. E o que é muito interessante é que hoje a gente vê um Jesus sendo apresentado que ele veio resolver todos os nossos problemas terrenos. Um Jesus que veio resolver o problema de finança dos homens, o problema de insatisfação financeira, veio resolver problema de casamento, veio resolver qualquer outro tipo de relação, ou então é um Jesus líder de qualquer outro tipo de pregação. Uma coisa que hoje estão abolindo da pregação a respeito de Cristo é a respeito do sofrimento. Hoje todas as mensagens são triunfalistas. Nós precisamos triunfar. Nós precisamos triunfar. E eu já quero aqui dar um pequeno spoiler do domingo que vem, da nossa mensagem. Irmãos, vocês lembram qual foi a maneira que Jesus triunfou? Jesus triunfou através de condição financeira? O triunfo de Jesus foi mostrando para a gente o quanto que as poupanças dele prosperou, os investimentos dele, o quanto que ele era um homem proeminente na sociedade, o quanto que ele andava junto com a elite, o quanto que ele se desenvolveu nessa vida. Não! Aonde foi o triunfo do Senhor Jesus? Na cruz! Na cruz ele desprezou, ele expôs os principados e potestades à vergonha. O triunfo de Jesus chegou através de muito sofrimento, chegou através de muita dor. E é algo que está sendo tirado da humanidade hoje. Não! Vocês não podem sofrer, vocês não podem experimentar dores. Foi há pouco tempo eu vi uma mensagem do Hernandes, do pastor Hernandes, e ele falou isso. Que ele pregando, e ele falando a respeito de ansiedade, depressão,
né? E ele orienta algumas pessoas, claro, pecado psicólogo não resolve, mas ele falou que outras questões ele orientava de vez em quando algumas pessoas a buscar uma ajuda. E uma menina se levantou enfurecida, pastor, o Senhor indicando psicólogo para o povo de Deus, ele falou, minha irmã, quando você tem um problema da vista, você vai aonde? No oftalmologista. Quando você tem um problema de audição, eu vou no médico que trata de audição. Quando você tem algum problema psicológico, você vai no psicólogo. Então, se for assim, se você tem um problema na vista, é pecado, é falta de fé, você ir no oftalmologista. E muitos de nós, infelizmente, quando se trata de sofrimento, nós nos colocamos que nem os amigos de Jonas. Tem pecado. Pode falar, revela aí que tem um pecado. De Jó, perdão. Pode dizer, tem um pecadozinho aí escondido. Sabe o que aconteceu com quem aconteceu isso? Com Jesus. Isaías profetizou isso muito lá atrás. Isaías falou, os homens vão se esconder dele. Por quê? Os homens vão considerar o aflito de Deus. Deus está pesando a mão nele porque ele tem pecado. Esse era o sentimento do judeu. Jesus foi levado à cruz porque ele tinha pecado. Por isso que ele foi exposto daquela maneira. Por isso que ele padeceu tudo aquilo que ele tinha que padecer. E a Bíblia nos diz, irmãos, quando vocês estiverem passando por diversos sofrimentos por amor ao nome de Cristo, alegre-se. A vida dos discípulos, dos apóstolos, contraria tudo isso que a gente tem visto hoje nos dias atuais massivamente. Irmãos, Gênesis 3, como que a gente já estudou esse capítulo aqui, né? Em diversas pregações nós passamos. Quando o homem caiu, como é que está regada a vida do homem? Qual foi a sentença? Roger lembrou aqui hoje. Sofrimento. Sofrimento. Depois de curiosidade, se vocês tiverem... Vai no capítulo 3 de Gênesis. Para a mulher, o Senhor falou, vocês a partir de agora vão dar à luz a partir de muito sofrimento. No momento de vocês gerarem vai ser dor, dor e dor. E para o homem, agora vocês vão sofrer. Vocês vão sofrer a consequência do trabalho de vocês. O que antes chegava para vocês, o que antes eu dava a vocês com abundância no jardim, agora vocês vão sofrer. O pecado entrou na história da humanidade, irmãos. O pecado, ele traz sofrimento. Não faz sentido cristão que não gosta de sofrer. Não faz sentido a gente ficar apresentando uma vida com ausência de sofrimentos. E sabe o que está acontecendo conosco? 3 pilares da humanidade atual. Já falamos triunfalismo. Vocês precisam triunfar em tudo que vocês fazem. Vocês precisam ser os melhores. Vocês precisam ser os bestes dos bestes. Vou falar uma coisa para vocês. Minha percepção pastoral. A teologia coach, para mim, está no pé de igualdade com a teologia da prosperidade. No mal que ela está fazendo no Evangelho. Ela está desviando o povo de Deus da verdadeira pregação do Evangelho. Porque é só mensagem de triunfo. É versículo sendo usado fora de contexto. Há pouco tempo eu ouvi aquele versículo de Hebreus que diz que não, o Senhor me prometeu. Ele prometeu, então ele é fiel para poder cumprir, que eu vou prosperar, que eu vou montar coisa. Irmãos, esse versículo está falando com relação ao nosso acesso à presença do Deus Santo. A promessa ali é que em Cristo nós acessaremos o Santo dos Santos com liberdade. Em Cristo. E esse é o perigo. Esse é o perigo. Sabe por quê? De todos os desafios dados ao cristianismo em tempo moderno, talvez o mais difícil de explicar seja o problema do sofrimento. Porque as pessoas se perguntam, como que um Deus bom permite tanto sofrimento? E por que Deus não aboliu o sofrimento? Irmãos, o sofrimento chega como consequência das nossas escolhas. Algumas de forma direta, outras de forma indireta, porque o pecado chegou na humanidade. Saquei uma arma que agora assassinei alguém. Se eu me arrepender verdadeiramente e confessar Jesus como meu Senhor e Salvador, eu sou salvo, irmãos? Sim, perfeito. Mas o fato de eu ter confessado Jesus como Senhor e Salvador vai me inocentar de ter que pagar segundo as leis aqui desta terra? Claro que não. Chegou a autoridade policial, eu mereço colocar o meu pulso. Se eu estiver em casa escondido, se a conversão realmente chegou na minha vida, eu preciso numa delegacia me apresentar. Mas eu fui livre, como nós aprendemos na escola bíblica, da segunda morte. Irmãos, essa vida está regada às consequências do pecado. Mas a gente tem um que veio e levou sobre ele todo o nosso sofrimento. Ele pagou o preço da nossa dívida.
E a gente se pergunta com relação ao sofrimento, se a Bíblia nos dá alguns indicadores a respeito disso. E a gente responde que assustadoramente a Bíblia não corre desse assunto. Muitas vezes a gente realmente faz essa reflexão, como que um Deus bom permite o sofrimento entrar? Irmãos, será que a gente já parou para poder refletir por uma outra perspectiva? Como que nós, sendo muitas vezes tão maus, Deus ele age com misericórdia com cada um de nós? Mesmo a gente sendo obstinados, inclinados a pecar, nós o buscamos, ele vem, ele nos ama. Já parou para providenciar que dentro da ira de Deus, ele providenciou um escape em amor? O nosso Deus, ele precisa se irar contra o pecado. Por quê? Porque ele é um Deus santo, ele é um Deus puro. A gente, um exemplo, irmãos, a gente saiu aqui agora na rua, terminou o culto. Se a gente vê adultos espancando uma criança, a gente vai ser tomado de que sentimento? De ira, de raiva. A diferença é que a recomendação do Senhor para a gente é irai-vos, mas não pequeis. Mas a gente se toma porque a gente vai estar diante de uma injustiça, diante de uma maldade. Essa é a reação de Deus. Mas Deus não se ira que nem nós nos iramos, tá, irmãos? Porque nós nos iramos contaminados pelo pecado. É capaz de nós vermos adultos batendo numa criança e a gente ir lá intervir e de repente a gente ceifar a vida do adulto. Por quê? Se a gente não tiver o autocontrole do Espírito Santo, esse podemos ser a gente. De uma desgraça nascer outra desgraça. Eu não vou contar aqui agora, mas talvez alguns já conhecem aquela historinha do diabo que ele só desamarrou a corda do cavalo. E todo o restante os homens que fizeram. Todo o restante da arruaça os homens fizeram. E aí, a gente está introduzindo para poder caminhar para a mensagem. E aí, fica uma questão para a gente. Irmãos, nós somos pessoas criadas por uma história. Nós somos contados através de uma história. As pessoas, os amigos, né? E essas histórias, elas carregam lembranças. Olha que coisa interessante. Às vezes uma lembrança boa, daqui a pouco ela pode trazer consigo uma dose de sofrimento. A lembrança ruim é mais fácil. Mas uma lembrança boa, ela pode trazer talvez o quê? Uma saudade de alguém. Você lembrou, sabe, como se estivesse ali naquele exato momento vivendo isso. E aí você sabe que essa pessoa que você tanto amava, ela não se encontra mais aqui. E traz um sofrimento. O sofrimento não é ruim, irmãos. O sofrimento ele é didático na vida do cristão. E nesse texto de Isaías 53, o que é maravilhoso é que a gente compreende que em nenhum momento da nossa vida nós estamos desamparados pelo nosso Deus, pelo nosso Pai. A Bíblia diz que o Deus que se encarnou e habitou entre nós, ele era homem de dores e que sabia o que era padecer. A gente vai se aprofundar mais nisso, sabe? O sofrimento, ele não vem para nos parar, para nos derrubar, ou até mesmo nos matar. O Senhor permite que soframos para poder nos ajudar. O Senhor permite que nós soframos para muitas vezes chamar a atenção naquilo que nós estamos errando, para poder nos alertar a respeito de um pecado, para poder nos lapidar. Lembra a promessa de Romanos? Todas as coisas cooperam. Se são todas as coisas, são os sofrimentos também. Cooperam para o bem. De quem? Para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados segundo o propósito de Deus. Para quê? Para se tornarem parecidos com o seu Filho Jesus. Tudo está nos aproximando e nos tornando parecidos a Cristo. Tudo está nos aproximando dele. E sabe, irmãos, a Bíblia nos lembra que essa vida é passageira. E vocês já perceberam como que a Bíblia ela nos dá uma ilustração a respeito da vida? Ela compara a vida a como uma neblina. Imagina, a gente de manhãzinho está a neblina. Quando a gente espanta, a neblina dissipou. É que nem um vapor, né? A água está fervendo, o vapor está ali. Você desligou o botão do fogão, dissipou aquele vapor. A Bíblia diz que a vida, ela é passageira. Compara ela a uma névoa, uma neblina. E essa mesma Bíblia diz que o nosso sofrimento é leve e momentâneo, comparado com o peso de glória que está sendo gerado. E sabe, eu queria lembrar aqui esse texto com vocês. Se vocês não precisam abrir, não. Eu estou indo ali em 2 Coríntios, a não ser que vocês queiram marcar. 2 Coríntios 4, o versículo 17 e 18. Olha o que essa palavra maravilhosa nos diz. Porque a nossa leve e momentânea tribulação
produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são o quê, irmãos? Temporais. Mas as que não se veem são eternas. Esse é o povo de Deus. Sabe, irmãos, a gente às vezes está cheio de conselho, cheio de ideias, mas, sabe, criados por uma outra doutrina, que são tragos por um outro evangelho, por uma outra mensagem, que não é a mensagem do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, muitas vezes parece que o pregador ou o pastor, quem for que está aqui falando, está acima disso. Mas como eu careço dessa mensagem? Como eu preciso confiar nessa mensagem? Como eu preciso crer nessa mensagem? Ainda há ídolos sendo quebrados dentro do meu coração. E remover um altar idólatra dói, irmãos. Você remover um ídolo, aquele que você carregou a sua vida inteira, dói. Nós fomos feitos pessoas para poder adorar. Mas só que quando nós adoramos as coisas erradas, nós nos tornamos escravos daquilo que é errado. Nós nunca somos adorados, nós adoramos. Esse é o problema do nosso adversário, do diabo. O diabo está sempre querendo roubar a posição de Deus. E ele se acha digno de adoração. Mas a Bíblia diz que ele é um cão na coleira de Deus. Ele é um cachorrinho na coleira de Deus. Ele só vai até onde o Senhor permite. Ele já foi decretada a derrota dele, a falência dele. Não vai ter uma luta. Não existe um dualismo do bem contra o mal. As trevas já foram vencidas e derrotadas. O que elas fazem é mentir para a gente todos os dias, colocando em xeque essa mensagem, tirando os nossos olhos daquilo que é eterno e colocando os nossos olhos naquilo que é temporal. Repito com toda a ousadia através da palavra de Deus, a teologia da prosperidade, ela está fazendo tanto mal quanto a teologia coach. Está nos levando por um caminho diferente, o Senhor nos chama para um caminho estreito. Irmãos, o que pressupõe um caminho estreito? Festa o tempo inteiro ou sofrimento? Sofrimento é caminho árduo, é caminho difícil, mas ele prometeu que nós não estaríamos sozinhos em nenhum momento. Ele não é aquele que vai atrás dando orientação, ele é aquele que já foi à frente e venceu. Ele já venceu. Irmãos, nós estamos aqui de passagem. Nós não estamos aqui para a vida inteira. Sabe o que a gente precisa aqui nessa vida, nessa peregrinação? A gente precisa de um alívio. Um alívio para poder suportar as tribulações e o sofrimento. E quem é esse alívio? É o Senhor Jesus, irmãos. Não é as finanças, não é o quanto que nós temos, não é o quão proeminente eu sou na sociedade, não é o quanto empresário bem-sucedido eu sou, não é o quanto eu estou juntando de dinheiro na minha poupança, não é a quantidade de terreno que eu estou comprando, não é a quantidade de casas que eu estou adquirindo. É o Senhor Jesus que é o nosso alívio. Dinheiro nenhum cura um câncer, mas se o Senhor Jesus ordenar, tu está curado, nós estamos curados. Não adianta, como a gente vê nos filmes gregos, A Fúria de Titãs, colocar dinheirinho para o barqueiro, que é as indulgências, para naquele grande dia pagar pela nossa salvação. Só o sangue de Jesus paga pela nossa salvação. O que demonstra o quanto que Cristo vive em nós, o quanto que o Evangelho vive em nós, não é o que nós falamos apenas, é o que nós falamos e praticamos. É onde está o nosso coração. A Bíblia diz que aonde estiver o seu tesouro, ali está o seu coração. Jesus é o nosso tesouro, irmãos. Jesus é a nossa salvação. E a sociedade hoje diz que nós precisamos triunfar. Outra marca da sociedade moderna é minha capacidade de consumo. Quanto que eu consumo? E é uma doença da era presente. Porque as pessoas compram, a alegria não chega, elas compram mais, a alegria não vem, elas compram mais, a alegria não vem. É o hedonismo. E parece palavra difícil, mas o que é o hedonismo? É a busca desenfreada pelo prazer. É o sexo ilícito para tudo quanto é lado. E na segunda-feira está a pessoa infeliz. De sexta a sábado é aquele sorriso falso. De sexta a domingo. Por quê? Está movido por bebida, está movido por droga. Aí de segunda a quinta é aquela tristeza. Isso é vida? Isso não é vida, irmãos. E para a gente poder entrar aqui de fato no texto, seguir a Cristo significa que morremos para a nossa própria maneira de fazer as coisas, tá?
Consideramos a nossa vontade, os nossos direitos, as nossas paixões e nossas metas como sendo crucificados com Ele. O nosso direito de dirigir as nossas próprias vidas está morto para o cristão. O cristão não tem mais autoridade sobre si. Antes ele pertencia ao pecado. Mas o Senhor nos transplantou, nos removeu desse reino de trevas para o reino de luz. Hoje o direito do cristão é obedecer a Cristo, é seguir a Cristo, é amar a Cristo, é viver a Cristo. Esse é o direito do cristão. Irmãos, a morte envolve alegria ou sofrimento? Sofrimento, irmãos. Vamos ser sinceros, quem gosta de morrer? A carne não quer morrer. Morrer para si mesmo é doloroso e vai contra a nossa inclinação natural de buscar o nosso próprio prazer. Não podemos seguir a Cristo na carne. Jesus disse, ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. E nós vamos entrar agora no texto de Isaías. Vocês estão no capítulo 53? Vamos só subir até o versículo 13 do 52. E vamos ver o que o profeta está dizendo. Olha a profecia que Isaías traz. Versículo 13, capítulo 52. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado e será muito sublime. Sabe o que isso significa? O Senhor já está falando que ele é o servo que triunfa. Sabe o que ele diz? Tudo que vocês visualizam com os olhos naturais, eu inverto tudo. Quando ele diz, eis que o meu servo procederá com prudência, sabe o que ele diz? O meu servo, Jesus Cristo, ele será obediente. E obediente até quando? Até a morte de cruz. Será exaltado, elevado e muito sublime. Aonde que Jesus triunfou? Na cruz. Compreendem, irmãos, que antes daquela coroa de glória incorruptível que está prometida aos que creem, há uma vida de sofrimento. Jesus não escondeu, ele falou pelo contrário. Da mesma forma que eles me odeiam, eles vão odiar vocês por causa do meu nome. E fica uma grande questão para a gente só pensar aqui de forma rápida e a gente começar a nossa reflexão e levar ela para nossa casa. Irmãos, a perseguição contra Cristo começou dentro da casa dele ou fora da casa dele? Dentro de casa, no meio do seu próprio povo. Como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Não tem esse final desse versículo? Sabe o que dá aqui a ideia? Jesus, ele foi tão espancado pelos romanos, tão espancado no momento da crucificação, que alguém que se deparasse com ele, por exemplo, não dava para reconhecer um ser humano na face de Jesus. O nível de dor e de sofrimento que o nosso Senhor suportou. E quando diz no início, como muitos pasmaram à vista dele, sabe por quê? O Senhor Jesus, nesse momento, como nós cantamos aqui, ele não tinha nenhuma beleza. Ele não tinha nada de afeição natural para poder atrair os homens. Jesus, naturalmente falando, não era tão bonito quanto Saul, aquele que o povo de Israel pediu. Não era bonito como Davi, que muitos se alegravam à vista deles, por mais que Davi fosse um homem de baixa estatura. O servo do Senhor, ele não veio atraindo ninguém pelas aparências. Jesus não foi um pragmático. Jesus não foi um homem popular. Jesus não estava atrás de popularidade. E pelo contrário, quando a gente estudou aqui as cartas às igrejas do Apocalipse, quem está popular no mundo tem alguma coisa errada. Porque se o mundo está gostando de alguém que se diz estar pregando em nome de... tem alguma coisa errada. Porque o mundo odeia a nossa pregação. Isso é Bíblia, irmãos. Isso não é um entendimento particular, não, tá? Isso é palavra de Deus. Isso é palavra de Deus. Às vezes a gente tem a mania de ler as cartas de Paulo às igrejas, ou então o livro de Atos, achar que as igrejas eram uma uva. Lá no início, não tinha nada de uva não, irmãos. Quantas cidades que Paulo chegou e enfrentou oposição. A gente achava que o trabalho do pastor, o trabalho de todo mundo, é chegar e implantar a igreja e encher a igreja de gente. Não é isso. Quem traz o salvo para a igreja é o Senhor. Quem faz descer ou faz subir no ônibus de Deus enquanto esse ônibus está indo para Jerusalém Celestial é o Senhor, não é o homem. E isso eu não me rendo, irmãos.
Não me rendo no sentido de querer encher a igreja, de querer, sabe, irmãos, cada um vai prestar conta de si e pessoalmente, particularmente. E a Bíblia diz que cada um vai prestar conta dos dons ao qual o Senhor confiou a cada um. Então eu, diante do Senhor, vou prestar contas como um ser humano, como um servo, e também como meu dom de pastor, ou outro dom que o Senhor possa ter me dado. E assim por todos nós. Jesus, ele veio pregar o Evangelho. Ele veio trazer a mensagem de Deus. Arrependei-vos, pois é chegado o reino de meu Pai. E 15, assim causará admirações às nações. A gente cantou aqui, não foi? Os povos se curvam. Não, as bocas se abrem, não é? Os povos se curvam. Enfim, é isso. É cumprimento disso. Assim causará admiração às nações. E os reis fecharão a sua boca por causa dele. Porque verão aquilo que não lhes foi anunciado. E entenderão aquilo que não tinham ouvido. Lá naquele grande dia, lá no dia final, irmãos. Sabe o que vai acontecer com Nero, com Nabucodonosor, com Alexandre o Grande, com os presidentes atuais, os primeiros ministros, da onde for, vão se curvar, vão se ajoelhar diante do Rei dos Reis. E diante deles eles ficarão pasmados, pasmados. Nós fomos oposição à mensagem do Senhor, mas Ele é o Rei dos Reis. Eles reconhecerão porque toda língua confessará. Toda língua, mas para alguns serão tarde. Vocês acham que eu tenho alegria nisso? Nenhuma! Porque o nosso Deus não se agrada na morte do ímpio. Nosso Deus não é aquele Deus que se deleita. Isso, mais um que morreu incondenado. Pelo contrário, o Deus que nós pregamos e amamos é um Deus que chora a nossa morte. Vocês lembram lá o choro por Lázaro? Foi um choro que foi além do amigo Lázaro. Foi um choro de perceber a dor que traz a morte, a dor que traz a perda. E ele com a consciência de quem entra e quem não entra para a salvação ou vai para a condenação. O nosso Senhor não é um Deus que se alegra, Ele é justo, Ele é santo, Ele precisa disso. Ele não pode se contradizer. E ele continua falando, olha o versículo 1. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Tudo ligado com Romanos. Vamos lá, Romanos capítulo 1. O que é o Evangelho? Vocês sabem, irmão. É o poder de Deus. Braço no Antigo Testamento está ligado a poder, a onipotência de Deus. Então, quando ele diz aqui, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Sabe o que já estava chegando aqui através do profeta Isaías? Evangelho, boas novas, boas notícias para o judeu. E quando ele diz quem creu na nossa pregação, o judeu creu na pregação de Jesus, irmãos? O que ele disse? Vim para os meus, mas os meus não me rejeitaram, não me quiseram. E isso continua para a gente aqui agora, a igreja. Quem creu na pregação da palavra de Deus? Quem continua crendo que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê? Nós não podemos confundir o Evangelho com outras coisas. Com assistência social, com filantropia, com assistencialismo. O Evangelho é a boa notícia de que Deus enviou seu Filho, que é o próprio Deus, para morrer pelos pecadores arrependidos, para que através do seu arrependimento eles encontrassem remissão dos pecados em Cristo Jesus. Esse é o poder do Evangelho. Deus não está com problemas sociais. Deus não tem nenhum tipo de problema. Deus entregou o seu Filho na cruz para poder pagar o preço da nossa dívida, que é impagável. E só Ele pagou. Pagou o preço do pecado. Glória! Não adianta a gente encher as pessoas de sacolão se essas pessoas não crerem no nome do Senhor. Eu não estou dizendo que nós não possamos estender a mão ao necessitado. Ao contrário, nós devemos. Mas não esqueçamos. O Evangelho não é entrega de sacolão. O Evangelho não é pagamento de conta. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O Evangelho tira o homem da condição de morte eterna e lhe entrega vida eterna. E toda honra, toda glória seja dada ao nosso Senhor. Porque foi subindo como um renovo diante dele e como uma raiz de terra seca. Não tinha boa aparência. E só parando aqui rapidinho, esse renovo já é trazendo uma referência a uma promessa daquele que viria da linhagem de Davi, da raiz de Jessé. Né? Mas só que ele diz que esse renovo, ele surge de uma terra seca.
a condição financeira da família de Jesus, a condição social da família que Jesus nasceu ali, ao qual ele veio, Maria, né? Ao qual ele foi concebido como um dom do Espírito a Maria, né? E vamos dizer assim, teve como seu pai emprestado, José. Eles não tinham posses, eles não eram proeminentes, pelo contrário, eles eram de Nazaré, uma vila rejeitada lá entre os judeus. Nazaré, o povo de Nazaré era desprezado. Lembra Natanael? E pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Eles não aceitavam nada que viesse de Nazaré, mas só que aprove ao Senhor fazer com que o nosso Messias, o nosso Salvador, viesse de uma terra assim, de uma terra seca, de uma terra ao qual os homens não depositavam as suas esperanças, porque não, Nazaré não. O Senhor não se move como nós nos movemos. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia beleza que nos agradasse. E vai dizer que os homens não continuam assim até hoje, irmãos. A gente quer aquilo que é bonito. A gente quer aquilo que é muito palpável. Nós muitas vezes pecamos porque nos movemos pelo que vemos. E esquecemos de um dom que o Senhor nos dá na Bíblia. Sabe qual é o dom? O dom do discernimento. O dom de compreender aquilo que é espiritual, aquilo que nos afasta e aquilo que nos aproxima do Senhor. Porque muitas vezes aquilo que vem enfeitado como aquilo que é bom, aquilo que é maravilhoso pode até ser uma bênção do Senhor. Mas contra exemplos bíblicos de pessoas que não souberam aproveitar da bênção e a transformar em maldição. Depositaram toda a sua confiança e o seu amor naquilo que não era Deus. E aquilo foi se tornando um Deus sem que ele percebesse. E aquilo foi entrando no seu coração e tomando a posição mais alta do seu coração. E tá ali, ó, aquele ídolo profundo implantado. E arrancar um ídolo profundo, irmãos, como dói, como machuca, mas é necessário. Porque o nosso altar, esse altar que está aqui estabelecido, só tem espaço para um. Para um Deus. Ele não divide a glória dele com ninguém. Ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores. Sabe o que isso significa? Um homem que constantemente experimentava sofrimento. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E mais do que tormento físico, Jesus experimentou tormento espiritual. Pastor, explica isso. Ele carregou sobre ele os nossos pecados. Pai, por que me desamparastes? Tu acha que o tormento ali era físico? O tormento ali era na alma. O tormento de Jesus era no espírito. Porque aquele que não pecou foi feito pecado em nosso lugar. Homem de dores e que sabe o que é sofrer. E às vezes, quando a gente vê um irmão sofrendo, a gente é amigo de Jó. Tem pecado. Pode ver, em vez de estender a mão, um cristão, irmãos, por mais que fosse um pecado grave, por exemplo, um pecado de adultério no nosso meio, o nosso prazer não tem que ser em apedrejar. Isso é prazer de fariseu. O nosso prazer é estender a mão, não é passar a mão na cabeça do pecado, não é concordar com o pecador, mas é restaurar esse pecador desde que ele se arrependa. A nossa função não é ficar condenando ninguém, não é ficar apedrejando irmão e irmã. Nós somos os portadores do evangelho, do ministério da reconciliação e não do ministério da condenação. Jó estava pagando por algum pecado específico, irmãos? Não. A Bíblia nos diz isso. Jó foi paciente até certo ponto e muito paciente. Meu Deus, que homem paciente diante das adversidades. Mas teve um momento que ele não aguentou e foi com muitas questões para Deus. Sabe como é que Deus respondeu Jó? Só com perguntas. Aí Jó se recolheu e continuou confiando na providência daquele que é soberano, daquele que é o justo dos justos, juiz dos juízes, rei dos reis, senhor dos senhores. E como de quem os homens escondem o rosto, ele era desprezado e dele não fizemos caso. Isso continua acontecendo nos dias atuais? Isso é só problema de judeu, irmãos? Não! Quantas vezes a gente, dentro da igreja, a gente troca de noivo? A gente abandona o verdadeiro noivo e começa a querer seguir outros noivos, homens, celebridades do mundo gospel, celebridades cristãs, e estamos achando Jesus mais ou menos. A pregação dele não está tão boa. Jesus, você precisa de um coach. Você precisa colocar mais uma mensagem de prosperidade nas suas palavras. Isso está acontecendo ou não está acontecendo, irmãos?
e saindo do nosso meio, indo para o mundo, as pessoas estão recebendo de bom grado a pregação de Cristo? As pessoas sabem aonde nós estamos nos reunindo, aonde outras igrejas estão se reunindo, mas elas conseguem ir para qualquer outro tipo de coisa. Eu não estou dizendo que a salvação está na igreja não, tá, irmãos? Isso é só uma ilustração. A salvação, ela pertence ao Senhor, ela não pertence à igreja. Mas o salvo, ele tem prazer em estar junto com os irmãos. Ele tem prazer de estar na assembleia. Ele tem prazer de estar na reunião dos santos. As pessoas não querem. Nós falamos isso daqui uma vez. A grande verdade é que a maioria das pessoas odeiam a Cristo. Que isso é verdade. Sabe por quê? Nós gostamos daquele Cristo que nós criamos. A gente pega o nosso computador e cria um avatar, né? Ou então vem aqui na inteligência artificial, cria um avatar assim, assim. Esse que eu gosto. Mas quando o Cristo das Escrituras vai se revelando, isso aconteceu com ele. Ele deu a letra para a galera, vocês estão me seguindo por causa do pão e do peixe. Vou apertar o meu discurso. Aquele que quiser ter parte comigo tem que comer da minha carne e beber do meu sangue. Isso é muito duro para mim, não dá não. Aí Jesus para os 12, quer ir também? Não, Senhor, para onde que nós iremos? Somente o Senhor tem as palavras de vida eterna. E quem estava revelando isso a Pedro? Era a capacidade de Pedro? Não, era o Espírito Santo que estava trazendo esses entendimentos a Pedro, como traz a igreja, como traz a gente hoje. E caminhando para o momento final, certamente ele tomou sobre si. Irmãos, lembrando uma coisa, antigamente a gente pegava os animais e vinha com eles amarrados. Acredito que muitas vezes esses animais deviam até resistir para poder ir. Jesus não. Ele foi aquele que tomou sobre si. Ele quis pagar o preço dos nossos pecados. Ele nos amou assim como o Pai nos amou. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Isso não está prometendo ausência de sofrimento, irmãos. Senão está tudo contradizendo a vida dos apóstolos. O que ele está dizendo é que aquele efeito final foi removido. Aquele efeito final que nos levaria para a condenação foi removido. Tudo que Jesus passou, nós que merecíamos. Nós, cada um de nós, que merecíamos. E nós o considerávamos como o quê? O aflito, o ferido de Deus e o oprimido. O judeu achava que, não, é isso mesmo, é um homem pecador, é um herege, está se levantando contra Deus, ele merece morrer mesmo. E é um sentimento, infelizmente, muito comum ainda. Não, se ele sofreu aquilo é porque boa coisa ele não era. Ele mereceu, alguma coisa tem. E aí quem vem nessa história toda? O nosso adversário, o diabo. Filho de Deus morrendo na cruz na mão dos romanos, era o que os judeus pensavam. Que história é essa? Aí Paulo está escrevendo aos Coríntios, para o judeu é loucura, para o judeu e para o grego é loucura a nossa pregação. Mas o Cristo morto na cruz é o poder e a sabedoria de Deus. Ele está invertendo tudo. Mas ele foi transpassado. Por causa de quê, meus irmãos? Das nossas transgressões. Por causa dos nossos pecados. Jesus morreu naquele madeiro para poder pagar uma dívida que era nossa. Uma sentença que era nossa. Irmãos, Jesus não está nos prometendo uma vida ausente de aflições, não. O cristão pode ter um câncer, irmãos? Pode. E se o cristão morreu de câncer hoje, ele foi vencido pelo câncer? Não! Ele venceu o câncer. Por quê? Porque hoje mesmo ele vai estar com o Senhor no paraíso. O câncer não decretou o fim dele. O apóstolo falou, viver para mim é Cristo, mas o morrer é lucro. E esmagado por causa das nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. O castigo que nos traz a paz. Qual paz, irmãos? De que a gente vai ter uma vida ausente de sofrimentos? Não. A paz de que nós fomos aceitos por Deus. A paz de que nós estamos reconciliados com o Salvador. A paz de que eu não ando mais segundo o jugo desse mundo, segundo o curso desse mundo, segundo o curso do príncipe desse mundo. Eu fui aceito pelo Senhor através de Cristo, através da fé que Ele nos deu como um dom para a gente depositar nossa confiança nele. Ele nos salvou. É essa paz. Eu não sei vocês, irmãos, eu só posso falar por mim, nem por minha esposa. Se eu tombar aqui agora, eu estou convicto da minha salvação. Convicto, Leonardo, você tem 1% de dúvida. Eu não tenho 1% de dúvida. Por quê? Eu deposito toda a minha confiança nele. Se eu tivesse apoiado em mim, aí eu desconfiaria.
Mas como eu me apoio na palavra dele e eu confio que ele nos tomou para ele e ele não permite que nenhuma se afaste de sua mão, eu tenho convicção. Convicção. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E agora eu quero chamar a atenção para vocês de um lance aqui que eu aprendi estudando mais profundo ainda esse texto. Que eu acho que é um texto que nós, como cristãos, precisamos revisitar com certa frequência. Quando a Bíblia diz aqui, todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu próprio caminho, é isso mesmo. Cada ser humano deixou de se preocupar com o seu próximo. Eu tenho profundo respeito aos psicólogos, mas eles têm limite com relação à palavra de Deus. Hoje o que a gente mais ouve, você precisa olhar para você. Você precisa olhar mais para você. Irmãos, o nosso problema não é falta de amor próprio não, tá? É excesso de amor próprio. O pecado trouxe excesso de amor próprio aos homens. A diferença é que nós precisamos nos cuidar também. Mas a gente não coloca a nós um amor superior. O cristão, ele se compadece da dor do seu próximo. O sofrimento do irmão e da irmã é um sofrimento dele sim. É claro que tem coisas que eu não posso fazer pela Hillary e nem a Hillary fazer por mim. Mas eu preciso estender a minha mão à Hillary. A Hillary me vê sofrendo, ela precisa estender a mão dela para mim. E quando diz aqui que cada um se desviava pelo seu próprio caminho, é isso. As pessoas se tornaram desinteressadas pelo próximo. Por quê? Isso é uma consequência natural de quem se desinteressa por Deus. E é o que a gente tem ouvido muito. Não, olha para você agora, é o seu momento. Não. Olha para você, mas continue olhando para os lados, para frente, para trás. E se tiver algum caído, haja que nem um bom samaritano. Não foi abolido. Não chegou o momento que a igreja... Não, agora vocês não precisam mais ser o bom samaritano. Não, sejamos o exemplo, a cópia fiel do bom samaritano. Mas o Senhor fez cair sobre ele. Quem fez cair? Jesus veio pelo um plano de Deus, pelo um plano divino. O Senhor fez cair sobre ele toda a nossa iniquidade, a iniquidade de todos nós. E olha que interessante, irmãos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por quê? Ele veio cumprir uma missão eterna. Ele sabia qual era o desígnio que estava proposto para ele pelo Pai. Nós conhecemos o desígnio que está nos proposto através de Jesus. Não foi Deus que mandou a gente escolher as profissões que nós estamos hoje, não, irmãos. Não foi Deus que mandou a gente escolher o que nós estamos escolhendo. O que Ele exigiu da gente foi, em tudo dai glória. Em tudo me glorifique, em tudo dê graças. Mas o plano de Deus, que é universal para todos aqueles que creem no seu nome, é que nós nos pareçamos a cada dia mais o seu Filho Jesus. E sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem santificação a gente não se torna parecido ao nosso Senhor. A gente se reúne aqui é para isso, irmãos. É para poder adorar, a gente ver uns aos outros. E quando a gente sair, colocar em prática tudo que está aqui nessa palavra. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado. Por quê? Jesus ele sofreu um juízo justo ou injusto? Injusto. Começou como um tribunal religioso por parte dos fariseus, o Sinédrio. Totalmente injusto. Depois diante aos romanos. Totalmente injusto. Não é à toa que Pilatos não estava nem seguro da condenação dele. Vou lavar minhas mãos como se isso fosse suficiente. De sua linhagem, quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes. Ele não foi permitido se defender nem nada. Ele foi cortado. É que aquela ideia de como se corta uma árvore. Ele foi ferido por causa da transgressão do meu povo. O povo judeu e todas as nações. Ele foi ferido por causa das nossas transgressões.